E se eu te contasse que existe uma estratégia secreta, um truque mágico aí utilizado por grandes empresas para pagar exatamente 0% de tributo, de imposto de renda aí na sua operação. E mais, se eu te contasse que essa estratégia ela é feita dentro da lei, de forma 100% legal, e que ela é adotada por empresas como a Google, como a Starbucks, como a Apple, a Amazon, o McDonald's e por aí vai. Não são poucas as empresas que adotam essa estratégia não, viu? Para você ter uma ideia de como essa estratégia é poderosa, foi por meio dela que o Google enviou cerca de 23 bilhões de dólares dos Estados Unidos com destino a um paraíso fiscal chamado Bermuda, lá no ano de 2017, sem que precisasse pagar sequer um centavo de tributo nessa operação. Porque você sabe, para você mandar dinheiro de um país para outro que seja um paraíso fiscal, você vai precisar pagar diversas taxas em regra. É muito difícil você tirar dinheiro do inferno fiscal para um paraíso fiscal. Não é tão simples quanto fazer uma simples transação bancária. E você vai precisar construir uma estratégia societária por trás dessa operação. E foi exatamente isso que o Google fez e é exatamente essa estratégia que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí talvez você pense, por que eu deveria saber isso? Afinal, eu não sou o CEO do Google e também não sou o CEO de qualquer outra multinacional. Mas é aí que você se engana. Conhecer essa estratégia é muito importante para qualquer pessoa. Primeiro porque, se você já investe na bolsa de valores e você quer ser um bom investidor, você precisa conhecer a fundo tudo que essa empresa faz. E conhecer a fundo o que a empresa faz significa conhecer também quais são as estratégias que ela adota para fins de planejamento tributário, porque menos tributo a empresa paga, é mais dinheiro aí no bolso dos acionistas. E mais do que isso, mesmo que você não queira investir aí no mercado de ações, você mesmo assim precisa conhecer esse tipo de estratégia. Afinal, pode ser que ela não seja aí interessante para sua empresa porque ela não tem um tamanho considerável ainda. Mas ver como é que craques fazem para pagar pouco tributo é sempre muito interessante, porque no mínimo, no pior dos casos, vai te ajudar a ter alguma sacada, alguma ideia, algum insight de algo que você pode fazer com o seu negócio que vai ajudar aí o seu sucesso na sua carreira como empreendedor. É como se você estivesse assistindo aí um jogo de futebol entre Real Madrid e Barcelona. Definitivamente você não vai nem ter a pretensão de conseguir fazer aquelas jogadas geniais que aqueles craques estão fazendo. Em todo caso, quando você vê os craques fazendo coisas tão surpreendentes, no pior dos casos, vai te ajudar a ter alguma sacada aí de uma jogada diferente para você desenvolver aí na pelada de final de semana junto com seus amigos. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar como é que a Google fez e continua fazendo aí para pagar 0% de tributo nas suas operações. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão de gostei e fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender algo muito interessante. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu te pedir desculpa por ter ficado uma semana sem gravar vídeos aqui no canal. O que aconteceu foi que eu tô de mudança e além disso eu tô fazendo uma obra lá na minha casa nova. E aí você sabe como é que é, mudança, obra, tudo isso deixou um caos, sabe como é o trabalho que envolve. E o pior de tudo é que essa mudança, essa obra, eles ainda estão apenas no começo. Mas a boa notícia é que outra coisa, que também tá só no começo, é o canal da Capital Global. Isso aqui é só o começo. E diferente do que acontece com a minha mudança e com a minha obra, que daqui a pouco vão acabar, esse canal aqui ele vai continuar, ele não vai acabar nunca, porque a nossa missão é chegar a 1 milhão de inscritos para propagar a liberdade financeira para o público brasileiro. E se você está aqui agora, você está entre os 1000 primeiros inscritos, você é um pioneiro nesse projeto e eu fico muito feliz por você estar aqui. E aliás, se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Já se inscreve no canal para ajudar a gente com esse projeto que eu me dedico tanto para trazer essa informação de qualidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então vamos lá, como é que as grandes empresas fazem para pagar exatamente 0% de tributos? Como é que a Google consegue fazer isso? Porque assim,
que as empresas grandes elas utilizam de estruturas internacionais que envolvem paraísos fiscais para fazer um planejamento tributário, é alguma coisa que você já provavelmente sabe. Eu já falei sobre isso aqui no canal quando eu falei do caso da XP Investimentos e a empresa que eles possuem lá nas Ilhas Caimã. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo, ele também está muito legal. Eu vou deixar o link aqui no izinho para você conferir depois. Mas bem, a má notícia é que não basta você ter aí uma empresa sediada num paraíso fiscal para que magicamente você pare de pagar tributos aí na sua empresa sediada em um inferno fiscal, ou em qualquer outro país que, embora não seja um inferno fiscal, também não é tão interessante quanto o paraíso fiscal propriamente. O que você vai precisar fazer para não pagar tributo, imposto de renda, por exemplo, é não ter renda aí nesse país que não é tão atrativo. Então todo o dinheiro que você ganhou com a operação no Brasil, você não pode transformá-lo em renda aqui no Brasil. Você precisa primeiro mandá-lo para o paraíso fiscal, para só lá transformar em renda, só lá praticar o fato gerador do tributo e aí sim conseguir aí ter a tributação numa alíquota mais baixa. E é exatamente isso que a Google faz para não ter o fato gerador do tributo nos Estados Unidos e sim em Bermuda e conseguir se livrar aí da alta tributação. O problema é que para fazer isso, ela não pode simplesmente pegar o dinheiro da empresa da Google americana, por exemplo, enviar para a conta da Google caribenha e realizar os lucros por lá. Isso porque, a partir do momento em que você tira o dinheiro dos Estados Unidos e envia para um paraíso fiscal, os Estados Unidos não vai querer nem saber, ele já vai colocar o imposto de renda em cima. Então ela vai ter que fazer uma escala em outro país antes de levar para o paraíso fiscal. E diga-se de passagem, o mesmo acontece aqui no Brasil. Se você quiser fazer uma remessa internacional do seu dinheiro para, sei lá, Belize ou Neves, por exemplo, que são paraísos fiscais, lá de cara vai ter um imposto de renda retido na fonte. Não tem como se livrar dele nessa remessa. Agora, se você primeiro enviar esse dinheiro para algum outro país que não seja um paraíso fiscal e depois esse outro país enviar lá para Neves, para Belize, aí você consegue driblar. Vamos fazer uma analogia bem porca aqui para você entender e vamos supor que agora para você viajar de avião para o Chile, o governo brasileiro vai te cobrar 10 mil reais. E aí, por acaso, ele não cobra nada para você viajar para o Japão. E o Japão não tem essa lei absurda aí de cobrar para enviar dinheiro do Japão, quer dizer, para viajar do Japão para o Chile. O que você vai fazer vai ser que ao invés de pegar um voo direto para o Chile, você vai pegar um voo primeiro para o Japão, com uma escala lá, e depois vai para o Chile. Assim você não vai praticar o fato gerador de pagar esses 10 mil reais para o governo brasileiro. É uma rota alternativa, é uma escala em outro lugar. E voltando aqui para o caso de enviar dinheiro para outros países, é exatamente isso que as grandes empresas fazem. O Google ele quer mandar o dinheiro dele para Bermuda, mas se o governo americano está criando uma parede, o que ele vai fazer vai ser contornar essa parede. E o caminho que ele vai utilizar vai ser o seguinte: ele vai pegar o dinheiro que ele auferiu, faturou, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos, vai transportar esse dinheiro para Holanda. Da Holanda, ele vai passar para a Irlanda. E aí sim, da Irlanda, finalmente o dinheiro vai para a Bermuda. Ele vai dar uma volta muito maior, mas ele vai conseguir aí fazer o que ele queria sem pagar qualquer tributo. E aliás, essa rota que eu acabei de te contar, de tão utilizada que ela é, não só pela Google, mas também por diversas outras empresas americanas, ela já está até pavimentada, por assim dizer. Ela tem um apelido carinhoso que se chama Double Irish Dutch Sandwich, que na tradução literal aí para português eu ia chamar de algo como sanduíche holandês com um duplo irlandês. E ela tem esse apelido porque ela envolve a criação de duas empresas na Irlanda e uma empresa na Holanda. A Holanda vai ser a porta de entrada do dinheiro na Europa e a Irlanda vai ser a saída do dinheiro da Europa para o paraíso fiscal. Então agora você já entendeu qual que é a rota que as empresas utilizam para contornar esse muro aí que o governo americano criou para você tirar o dinheiro de lá. Agora o que você precisa saber também
é qual que é a justificativa contábil para toda essa operação. E mais, por que que se escolheu aí a Holanda como porta de entrada e a Irlanda como porta de saída? E é isso que eu vou te explicar agora. De antemão, o que você precisa entender é que a Holanda é um país que não cobra tributação ou que cobra uma tributação muito baixa para você explorar atividades aí de propriedade intelectual, e essa vai ser a sua porta de entrada. Por sua vez, a Irlanda, ela vai ser um país que não vai cobrar a tributação local para aquelas empresas que, embora elas estejam na Irlanda, o seu principal acionista, o seu controlador, seja uma empresa de outro país, e lá na Irlanda, inclusive, elas sejam só uma empresa de fachada. O que significa que se o principal acionista da empresa irlandesa é, em realidade, uma empresa lá de Bermuda, as formas de tributação para essa empresa da Irlanda, elas vão ser em conformidade com a empresa de Bermuda, o que acaba abrindo uma excelente porta de saída aí do dinheiro da Europa para o paraíso fiscal. Mas então como é que tudo isso funciona? Bom, é o seguinte, vamos supor que você seja um cidadão americano que está lá nos Estados Unidos e acabou de consumir $1.000 adquirindo aí algum produto da Google. Em tese, agora esse dinheiro ele vai ser lucro aí para a Google americana, vai cair, sei lá, $1.000 de lucro para a Google americana. Só que o problema é que se a Google americana pegar esse dinheiro e transformar em lucro lá nos Estados Unidos, vai incidir imposto de renda, e ela não quer que isso aconteça. Então o que ela vai fazer é o seguinte, o fato é que a Google americana, ela não é a detentora de nenhuma propriedade intelectual da marca Google, ela não tem a patente, ela não tem a logo, ela não tem nada. E para poder utilizar isso, ela precisa pagar uma taxa de licença para a Google que está sediada lá na Holanda. Então, e por coincidência, essa taxa vai ser justamente os $1.000 que ela teria de lucro. Agora, aquilo que estava sobrando e ia acabar sendo lucro, entrou no passivo da empresa e ela acabou igualando o ativo e o passivo e não tendo lucro. E mais do que isso, a partir do momento em que ela pagou que a Google americana pagou essa taxa de licença para a Google holandesa, ela enviou o dinheiro lá para a Holanda. E ao fazer esse envio dessa maneira, não incidiu aí nenhuma tributação que nem incidiria se ela tivesse enviado lá para Bermuda, por exemplo. E agora o dinheiro está lá na Holanda. E a Holanda, como eu falei, é um país que não vai cobrar tributação aí para exploração de propriedade intelectual. Provavelmente é por isso que eles escolheram a Holanda. E mais do que isso, a Holanda ela também tem livre comércio com a Irlanda. E aí ela vai conseguir mandar esse dinheiro para a Irlanda, bem como para vários outros países da Europa, sem que pague aí taxas na transação. E o que acontece é que, do mesmo modo que a Google americana ela só tinha uma licença para utilizar aí a marca da Google, a Google holandesa ela também só tem uma licença para comercializar a marca da Google, mas ela, por sua vez, também não é aí a real titular dessa propriedade intelectual. Para poder comercializar, explorar comercialmente essa marca, ela também vai ter que pagar uma taxa de uso para uma outra Google. E essa outra Google é aquela que vai estar lá na Irlanda. Então os R$1.000 saíram inicialmente da Google americana como uma taxa para ser paga para a Google holandesa e agora vão sair da Google holandesa como uma espécie de taxa para ser paga para a Google irlandesa. E aí esse dinheiro vai cair lá na Google irlandesa. Só que lembra, a Irlanda é a porta de saída, porque lá na Irlanda, se a empresa possui como seu controlador uma empresa internacional e ela não tem operação na Irlanda, a forma de tributação vai ser conforme é regida aí a legislação para essa empresa internacional. Sendo que a empresa ela vai ser de Bermuda, a tributação vai ser de 0%. E aí você consegue fechar o ciclo e mandar o dinheiro para Bermuda sem que haja nenhuma tributação. E aí lá fazer a distribuição. Excelente, essa é a estratégia utilizada pela Google para sobrar mais dinheiro aí nos bolsos dos acionistas, inclusive no seu bolso caso você seja um investidor dessa empresa. E se você gostou desse vídeo, esse é o Sábado Offshore e essas são as estratégias que grandes empresas utilizam para pagar menos tributo e proteger o patrimônio que não é de mais ninguém que não seja delas.
Por esse vídeo é isso, eu vejo vocês na terça-feira, um abraço e um bom final de semana.